Ela só queria receber o dinheiro da aposentadoria. Mas no meio da fila da caixa, seu corpo não aguentou. Caiu no chão, desmaiada. E sabe o que fizeram? Nada. Ninguém. Absolutamente ninguém. Estendeu a mão. Você vai se revoltar. Você vai se emocionar. E essa história vai mudar sua visão sobre a vida. Mas antes de iniciarmos, se inscreva no canal, porque aqui você acompanha histórias que tocam a alma e fazem você refletir sobre o mundo em que vivemos. E comenta aqui embaixo se você acredita que o amor e a empatia ainda existem no mundo. Naquela manhã, o céu estava nublado, carregado, como se anunciasse que aquele dia não traria boas notícias. Dona Lourdes, uma senhora de 76 anos, acordou bem cedo, mais cedo do que o habitual. O coração dela já batia acelerado, não só pela ansiedade de receber aquele dinheiro suado do Bolsa Família e da aposentadoria, mas porque sabia que aquele dinheiro era tudo o que ela tinha para sobreviver naquele mês. Ela olhou para o pequeno relógio quebrado na parede, que marcava sempre 4h20, mesmo já sendo quase 6 horas da manhã. O café estava ralo, quase só água, porque o pó havia acabado 2 dias antes. Pegou o seu velho chinelo com a tira remendada e se preparou para a caminhada de mais de 4 quilômetros até a agência da Caixa. Cada passo parecia uma eternidade. As pernas, já frágeis, doíam, mas ela sabia, precisava ir. Porque se não chegasse cedo, a fila seria gigantesca e talvez nem desse tempo de ser atendida. Ao chegar, já havia dezenas de pessoas. Filas enormes, gente murmurando, reclamando, outros impacientes olhando para o relógio, como se todo mundo tivesse algo mais importante para fazer. Dona Lourdes, com seu vestido surrado e o lenço que cobria os cabelos brancos, se encostou no muro, segurando sua bolsinha gasta, onde guardava o velho cartão do Bolsa Família e o RG amassado. O tempo passava e o sol começou a sair tímido por trás das nuvens. A fila aumentava. As pessoas falavam alto, alguns zombavam, outros se mostravam claramente impacientes com a lentidão do atendimento, mas ninguém, absolutamente ninguém, parecia notar Dona Lourdes. Ela respirava fundo, segurava a pontinha da bolsa e ficava olhando, observando a vida passar. As pernas começaram a tremer, o coração parecia sair pela boca. Começou a suar frio. As mãos ficaram trêmulas, a vista foi escurecendo lentamente. Tentou com todas as forças se segurar no muro. Tentou chamar por ajuda. Moço, me ajuda, tô passando mal. Mas a voz saiu baixa, quase um sussurro perdido no meio do barulho da multidão. As pernas não resistiram. E então, ploft, caiu. Ali, no chão frio, sujo, na frente de todos. Sabe o que aconteceu? Nada. As pessoas olharam, fizeram cara feia, algumas se afastaram, com nojo, medo ou total indiferença. Mais um pedindo esmola, murmurou uma mulher com bolsas de mercado. Deixa. Aí deve estar fingindo para passar na frente dos outros, disse um homem de boné cruzando os braços. É cada um que aparece, resmungou o outro, mexendo no celular sem nem levantar os olhos. Dona Lourdes tentou se arrastar. Tentou segurar na calça de um rapaz que estava mais perto, mas ele deu um passo para trás, como quem se livra de algo sujo. O corpo fraco dela tremia. As mãos batiam uma na outra, procurando qualquer apoio. A respiração ficou ofegante. O peito ardia. Parecia que não ia conseguir mais, e de repente, no meio daquele caos de indiferença, uma mão, uma única mão, se estendeu. Uma voz, firme e preocupada, soou. Moça, a senhora está bem? Alguém ajuda aqui. Ela precisa de socorro. Era uma jovem, com roupas simples, cabelo preso, mochila nas costas. Olhou ao redor, esperando que alguém se movesse, que alguém ajudasse.
Mas não. Todos permaneciam imóveis, como se estivessem assistindo uma cena qualquer. Gente, pelo amor de Deus! Ela desmaiou. Chamem uma ambulância! Gritou. A jovem, alguns até fingiram mexer no celular, como se estivessem ocupados. Outros apenas deram de ombros. Dona Lourdes, com os olhos semicerrados, conseguiu ver aquele rosto, aquele único rosto preocupado, e sentiu por alguns segundos que talvez, só talvez, ainda existisse humanidade no mundo. Mas o que ela não imaginava é que o pior ainda estava por vir. O barulho dos carros passando na avenida parecia distante, como se o mundo tivesse apertado o botão de silêncio. Dona Lourdes, deitada no chão, respirava com dificuldade. As mãos tremiam, o peito ardia, e por mais que tentasse, seu corpo simplesmente não obedecia. A jovem que se ajoelhou ao lado dela segurava suas mãos com força, tentando mantê-la acordada. Fica comigo, senhora, me tá ouvindo? Eu tô aqui, a senhora não tá sozinha, não, dizia ela, olhando ao redor, implorando por qualquer sinal de ajuda. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se movia. Alguns até desviavam o olhar como se ignorar fosse mais fácil do que enxergar a dor de alguém. Foi então que a jovem puxou seu celular da mochila e discou rapidamente. SAMU! É urgente! Uma senhora desmaiou aqui na porta da Caixa Econômica na rua principal. Por favor, mandem socorro logo. Enquanto esperava o atendimento, segurou firme a mão de Dona Lourdes, que com os olhos marejados tentou balbuciar algo. Por favor, me ajuda. Não me deixa morrer aqui, sussurrou com a voz quase sumindo. Calma, respira. Eu tô com a senhora. Vai dar tudo certo, eu prometo, respondeu a jovem, apertando sua mão com carinho. Mas, naquele instante, no meio daquela cena, uma voz surgiu no fundo da multidão. Uma voz conhecida e que fez o coração de Dona Lourdes apertar ainda mais. Mas olha só quem tá aí, fazendo cena como sempre, disse uma mulher de braços cruzados, batendo o pé no chão. Era Neide, a filha de Dona Lourdes. Sim, sua própria filha, que ao invés de se desesperar, cruzou os braços, fez cara de desprezo e continuou. Mãe, a senhora não tem vergonha, não? De cair aqui na frente dos outros? Tá passando vexame, mulher velha. A jovem ficou perplexa. Olhou para Neide, indignada. Moça, ela tá passando mal. A senhora devia se envergonhar de falar assim. Isso é sua mãe. Neide deu um sorriso debochado. Isso nunca foi mãe para mim. Vive de fingir ser vítima. Só quer que os outros sintam pena. Se acha que eu vou carregar esse peso, tá enganada. Dona Lourdes fechou os olhos. E naquele momento não sabia mais o que doía mais, se era o corpo fraco ou o coração partido em 1000 pedaços. Sabe o que é, moça? Continuou Neide falando para a jovem. Ela vive disso, desse teatro. Toda vez é a mesma coisa. Aposto que é para ganhar alguma esmola ou furar fila. A jovem respirou fundo, segurou as lágrimas de revolta e respondeu firme. Se você não tem empatia nem pela própria mãe, faz um favor, sai daqui, porque agora quem vai cuidar dela sou eu. Neide deu uma risada seca e respondeu. Melhor para mim, uma boca a menos para me encher. E simplesmente virou as costas, sumindo no meio das pessoas que assistiam, tudo caladas. Dona Lourdes apertou a mão da jovem e com dificuldade falou, Por que tanto desprezo? Eu só queria um pouco de amor. Os olhos da jovem encheram-se de lágrimas. A senhora não merece isso, dona. Ninguém merece ser tratado assim. Eu tô aqui. Eu tô com a senhora. Não vou te deixar, não. Minutos. Depois a ambulância finalmente chegou.
Os socorristas desceram apressados, abriram a maca e começaram os primeiros atendimentos. Pressão está muito baixa, saturação caindo, vamos levar imediatamente, dizia um dos socorristas. Jovem subiu na ambulância junto com Dona Lourdes, segurando sua mão o tempo inteiro. Enquanto o veículo seguia em alta velocidade, com a sirene ligada, Dona Lourdes olhava para o teto da ambulância e as lágrimas desciam lentamente. No meio daquele silêncio, ela pensava: será que minha vida só vale isso? Será que eu sou invisível para todo mundo, até para quem eu criei com tanto amor? Mas o que ela não sabia é que o destino estava preparando algo que mudaria tudo. Algo que ela jamais poderia imaginar. Uma reviravolta capaz de transformar completamente o rumo da sua vida. E é aí que a história fica ainda mais surpreendente. A ambulância corre pelas ruas e Dona Lourdes, mesmo com o corpo fraco, sente o coração bater mais forte. Não de vida, mas de tristeza. As palavras cruéis da própria filha ecoavam na mente dela como facas afiadas. Isso aí nunca foi. Mãe, para mim, só sabe fazer cena. E no fundo, ela se perguntava: onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer tanto desprezo, tanta indiferença? Dentro da ambulância, a jovem que a socorreu segurava sua mão com tanta força, como se dissesse sem palavras: você não está sozinha. Chegando no hospital, os médicos rapidamente a colocaram na sala de emergência. Pressão caindo, ela está entrando em choque, corre, pega acesso venoso, prepara soro, monitor cardíaco, rápido! Gritavam os enfermeiros. Naquele momento, a vida de Dona Lourdes estava por um fio e no meio do corre-corre dos profissionais, ela fechou os olhos e sentiu que talvez aquele fosse o fim. Mas sabe quando dizem que Deus não dorme? Pois é, naquele instante, enquanto ela lutava pela vida, algo totalmente inesperado estava acontecendo lá fora. A jovem que a ajudou, chamada Mariana, pegou o celular, abriu uma live no Instagram e começou a relatar tudo o que tinha visto. Gente, olha o absurdo que eu presenciei hoje. Uma senhora de idade passou mal na fila da Caixa Econômica e eu disse, ninguém ajudou. E o pior, a própria filha dela apareceu lá e tratou ela como lixo. Isso não pode ficar assim. Precisamos fazer alguma coisa. Em questão de minutos, a live viralizou. Milhares de pessoas começaram a comentar, compartilhar e se indignar. Que absurdo! Coitada dessa senhora! Cadê a família? Que tipo de filha faz isso? Perfis grandes de fofoca, de notícias locais e até influenciadores começaram a divulgar o caso. A história de Dona Lourdes explodiu nas redes sociais. E enquanto isso, no hospital, Dona Lourdes, ainda sem saber de nada, começava lentamente a reagir. Ela está melhorando, pressão subindo, saturação estabilizando. Ela está reagindo, disse a enfermeira. Horas depois, quando ela abriu os olhos, a primeira pessoa que viu foi Mariana, segurando sua mão, com um sorriso acolhedor. Dona Lourdes, a senhora venceu, a senhora é forte demais. Com lágrimas escorrendo, Dona Lourdes perguntou com a voz fraca: mas por quê? Por que você, uma estranha, fez tanto por mim? Mariana apertou sua mão e respondeu: porque às vezes quem mais te ajuda é quem você nunca conheceu antes. E sabe, Dona Lourdes, o mundo está vendo sua história agora e ninguém mais vai fingir que você não existe. Enquanto elas conversavam, o telefone do hospital não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista, pessoas querendo saber como ajudar. E o mais surpreendente, uma equipe de um programa de televisão local já estava a caminho. E adivinha, quem também viu tudo isso? Neide. Sim, a filha ingrata.
Ao ver sua própria cara espalhada nas redes sociais, sendo chamada de a filha mais cruel do Brasil, ela ficou desesperada. Ligou para Dona Lourdes, mas dessa vez não para saber como ela estava, mas para tentar se justificar, para limpar sua imagem. Mãe, olha, tá tudo sendo um mal-entendido. O pessoal tá pegando pesado. Você sabe que eu te amo, né? Dizia com voz forçada, tentando soar arrependida. Dona Lourdes respirou fundo, fechou os olhos e respondeu com uma firmeza que ela mesma não sabia que tinha. Sabe, minha filha, às vezes a gente só percebe quem realmente se importa quando tá no chão. E hoje eu aprendi que amor não é de sangue, é de atitude. Neide ficou muda, sem reação. Nos dias seguintes, uma onda de solidariedade tomou conta. Mariana organizou uma vaquinha online. Pessoas de todo o Brasil começaram a doar cestas básicas, dinheiro, roupas, móveis. Até reforma na casa de Dona Lourdes foi oferecida. E sabe aquele sentimento de ser invisível? Pois bem, ele se transformou em algo que ela nunca imaginou que teria: carinho, amor, respeito e, principalmente, dignidade. Nos dias que seguiram, Dona Lourdes mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. A mulher que, até pouco tempo, era ignorada na fila da caixa, invisível para todos, agora se tornava assunto no país inteiro. As doações não paravam de chegar. Caminhões de cestas básicas estacionavam na porta da sua casa humilde. Voluntários apareceram oferecendo reforma, móveis, roupas novas. Até tratamento médico gratuito foi oferecido. E sabe o mais impressionante? Tudo isso vindo de estranhos, de pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Mariana, aquela jovem que apareceu como um anjo no pior momento, virou praticamente uma filha de coração. Cuidava, acompanhava, estava ali, firme, como ninguém nunca esteve. Dona Lourdes, a senhora nunca mais vai passar por aquilo. Eu prometo, dizia ela, segurando sua mão. Mas o destino ainda guardava mais uma surpresa. Certa manhã, enquanto tomava café, seu celular, que ela ganhou de presente dos voluntários, começou a tocar sem parar. Era um número desconhecido. Ela atendeu, desconfiada. Alô? Do outro lado, uma voz bem articulada respondeu. Bom dia, Dona Lourdes. Aqui é da produção do programa Surpreenda-se, da TV Nacional. A senhora foi indicada por milhares de pessoas que se emocionaram com sua história. E queremos fazer uma proposta. Dona Lourdes arregalou os olhos. Proposta? Mas eu sou só uma senhora. Não sei dessas coisas, não. A produtora explicou. Dona Lourdes, a senhora vai participar do nosso quadro de transformação de vida. Isso inclui reforma completa da sua casa, mobília nova, acompanhamento médico vitalício, além de um cartão de auxílio mensal, para nunca mais faltar nada para a senhora. Dona Lourdes levou a mão ao peito. Meu Deus, isso está acontecendo mesmo? Ou eu estou sonhando? Mariana, que estava do lado, gritava de alegria. É real, Dona Lourdes. A senhora merece. O Brasil inteiro está com a senhora. E assim, alguns dias depois, uma van chegou na porta da casa. A equipe de filmagem desceu, apresentadores, produtores, todos com um sorriso no rosto. Gravaram tudo. A entrada da Dona Lourdes no estúdio, a surpresa, os depoimentos emocionados. Mas o que ela não esperava era quem estava esperando no palco. Ao entrar, viu várias pessoas sentadas na plateia, mas entre elas estavam Neide, a filha que a humilhou, e outros parentes que nunca a ajudaram. Eles estavam ali não por amor, mas por vergonha, tentando limpar a imagem. O apresentador, ao ver aquilo, não deixou passar. E olha só, parece que hoje a vida trouxe algumas lições, né? Porque quem não enxergava, agora é obrigado a ver. E quem virou as costas, hoje precisa aplaudir de pé. A plateia foi ao delírio.
Aplausos, gritos, lágrimas. Neide tentou pegar o microfone. Mãe, eu... Mas antes que dissesse qualquer coisa, Dona Lourdes, com a voz firme, disse: Não precisa. Hoje eu entendi que família não é quem carrega seu sangue. É quem te estende a mão quando você mais precisa. E eu encontrei minha verdadeira família, no meio de estranhos que me deram amor, respeito e dignidade. A plateia inteira ficou de pé, ovacionando, aplaudindo aquela mulher, que um dia foi invisível e agora se tornava símbolo de superação, força e dignidade. E sabe aquele cartãozinho amarelo do Bolsa Família que ela tanto segurava? Agora ele se tornava apenas um símbolo do passado. Porque além de todo o apoio que ganhou, o programa anunciou no palco que ela receberia uma bolsa vitalícia, 3 vezes maior que o valor do benefício anterior. Dona Lourdes chorou. Chorou como nunca tinha chorado, mas dessa vez de felicidade. Ao final do programa, o apresentador concluiu: Dona Lourdes, hoje o mundo conheceu sua história e a senhora nos ensinou que, não importa o quanto te ignorem, te humilhem ou te façam acreditar que você não vale nada, Deus sempre envia um anjo e a vida dá voltas. E quem te humilhou vai ser obrigado a te aplaudir de pé. E assim, Dona Lourdes voltou para casa. Não só com uma casa nova, com dignidade, com segurança, mas acima de tudo, com a certeza de que ela nunca mais seria invisível, porque no fim, a vida sempre dá a volta que precisa dar.